E eu tenho uma motinha pequena, bem pequenininha assim. E aí eu passo no frente dos lugares assim, isso aqui eu acho que é legal, né? E aí eu marco esse lugar e vou para casa e começo a ver o que tem no entorno desse lugar para fazer um roteiro. Então já saiu o roteiro da Presidente Vargas, já saiu o roteiro das Campinas, das igrejas, essas aulas públicas e também a internet é um exercício de cidadania. Eu não abro mão disso, entendeu? É um exercício de cidadania. É para a gente pensar na nossa sociedade, pensar na nossa identidade. Eu não sou o professor que vai publicar a tese para os seus pares. Eu vou ser o professor que vai publicar o livro para todo mundo. Ele deu uma ideia para o Dom Pedro II para pegar balão meteorológico, inflar o balão e colocar um soldado no balão para que o exército brasileiro tivesse uma visão panorâmica da guerra, para saber onde o exército inimigo estava, para planejar. E aí nós vencemos a batalha de Humaitá e do Curuzuca desse jeito. Calma que não é só isso. Toda cidade tem suas histórias, mas nem todas são contadas. E Belém, com seus casarões, ruas e vozes, carregam memórias que não cabem só nos livros. Hoje, o Biodiversa conversa com um professor que transformou ruas em sala de aula e a curiosidade em movimento coletivo. Ele nos lembra que história é também afeto, pertencimento e orgulho, e que contar o passado é um jeito de cuidar do futuro. O Biodiversa está no ar e o nosso convidado é o professor e historiador Michel Pinho. Michel, muito obrigada. Que prazer recebê-lo aqui. Engraçado que quando a gente estava ajustando aqui o estúdio, e aí a gente foi mostrar o nome das pessoas, dos convidados. Aí teve um estagiário aqui que disse, olha, o Michel Pinho que vem. Mas que bacana, ele foi meu professor. E de quem ele não foi professor, né? Professor. Então, assim, é professor de história, historiador popular, influenciador digital. Talvez você não goste muito dessa apresentação, mas é um influenciador porque tem milhares de seguidores, propaga ideias, propaga reflexões. Dessas 3 apresentações, o que mais traduz a essência e o ofício do Michel Pinho? Professor historiador, né? Ontem, primeiro, obrigado pelo convite, eu acho que é muito bacana a gente falar um pouquinho daquilo que a gente acredita, né? Acho que a internet faz isso, né? Então, se a gente pensar 20 a 30 anos para você ter um espaço desse na televisão, esse tempo que a gente teria não rolaria, mas acho que hoje a gente tem que agradecer sobre isso. Ontem mesmo eu estava num evento em Belém e uma pessoa de fora estava dizendo que tinha me contratado e disse, que bom que você é influenciador. E ele falou assim, olha, deixa eu só te informar uma coisa, assim, legal, obrigado, mas eu sou professor, né? E aí a pessoa ficou irritada, disse, não, assim, você me contratou como influenciador, mas eu me apresento como professor, porque eu acho que existe uma missão, assim, entendeu? E é uma missão que eu carrego com muita felicidade, que é de fazer com que as pessoas se conectem com o seu espaço, conectem com o passado e faça com que isso se transforme numa identidade, né? Por isso que o ofício de professor e o historiador está junto. Se o historiador é aquele que vai sair daqui, vai pesquisar, vai para o arquivo, vai ler, o professor é esse que vai transformar essa linguagem acadêmica, hermética, fechada, para uma linguagem onde todos possam entender. A internet então é uma ferramenta. Sim, ela É digamos assim, um meio para vocês. A internet é o meu quadro branco, é o meu quadro de giz, entendeu? Eu sempre vejo isso, essa internet é o meu quadro de giz. Eu vou lá escrever e você olha, presta atenção nisso, presta atenção nisso. E falando muito bem isso sobre essa internet, você está ali se posicionando como um criador, de fato, desse conteúdo, né? Porque você está passando essa mensagem, viu, Michel? É passar a mensagem. Eu te entendo super bem. Em que momento você viu que você estava ali na sala de aula e você disse, não, eu preciso tornar isso público, de fato. Eu ir para a rua e mostrar tudo isso para que as pessoas possam conhecer a nossa história. Quando tu percebeu, qual foi o momento que você olhou assim, não, eu preciso fazer, o que te motivou? Boa pergunta, isso aconteceu há 26 anos. Essas aulas têm 26 anos, né? As pessoas olham elas hoje por causa das redes sociais, por causa da imprensa tradicional, mas ela surge muito antes, ela surge da necessidade de um professor que falava para jovens de 18, 19, 20 anos sobre a formação da cidade, sobre o que era a Força do Presépio, como a Amazônia foi fundada,
quem eram as ordens religiosas que vinham para cá, e os meninos não entendiam nada, né? Falar disso e falar do interior de Minas Gerais era o mesmo grau de interesse. Assim, eu vou pegar vocês então. Então, domingo, 8 horas da manhã, a gente vai se reunir lá no Cidade Velha e a gente vai sair andando. E aí ninguém acreditou, entendeu? E aí foram 20 pessoas, entendeu? E aí foram 20, 40, 60, 100, 300, 400, 500, 600 mil. Nossa, tá vendo? Isso, Hoje, aniversário de Belém desse ano deu 1.000 pessoas. cara, e como tu ficas assim quando tu olha esse mar de gente? Isso mostra, porque eu sou muito suspeito, né? Te emociona muito. Não é muito, entendeu? Alguém sair da sua casa e atravessar a cidade de bicicleta, sair da Marambaia de bicicleta para estar 8 horas, não gosto nem de falar. Nossa, não. Obrigada, viu? Primeiramente, obrigada. Obrigada mesmo. Como é que você planeja esses roteiros? É uma boa pergunta. Eu quero fazer um vídeo sobre isso, sabia? Não sei se vai rolar esse vídeo, não sei se vai ser interessante. Claro Mas- que vai ser. Olha, o bastidor é sempre interessante. Não sei se você A gente é curioso, a gente quer saber, não é possível que ele chegue lá com a escadinha dele, o megafone dele e comece a falar. Não, um pensamento que todo professor de história sabe contar uma boa história, né? Depois a gente vai conversar sobre isso. Surge da inquietude. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de ler muito, sempre gostei de ler muito, mas desde 2006 houve uma mudança significativa na minha leitura, que foi a expansão dos programas de pós-graduação na Universidade Federal do Pará e a expansão dos programas de graduação da UNAMA aqui. Porque se começou a produzir e publicar muitas dissertações e teses. Muitas. Então você tem dissertação sobre teses sobre Belém do Pará e a Cidade dos Bichos, sobre a organização urbana, sobre a medicina, sobre a ocupação das palafitas, sobre os casarões. Você tem um universo de conhecimento que está preso ali naquele repositório. Então qual é a minha tarefa? Ler. Se eu abrir aqui, tem, sei lá, quantas dissertações e teses no meu celular. E aí, quando eu tô paradinho, ou quando eu chego em casa, quando eu vou a algum lugar, eu começo a ler isso. E aí isso gera uma necessidade, assim, fica aqui essa dissertação na minha cabeça, e aí eu vou trabalhar, vou levar minha filha, e eu tenho uma motinha pequena, bem pequenininha assim. E aí eu passo no frente dos lugares, assim, isso aqui eu acho que é legal, né? E aí eu marco esse lugar e vou para casa e começo a ver o que tem no entorno desse lugar, para fazer um roteiro. Então já saiu o roteiro da Presidente Vargas, já saiu o roteiro das Campinas, das igrejas, já saiu o roteiro do cemitério, das praças, sempre desse jeito. Eu sempre paro, penso e digo assim, acho que isso é legal falar. E aí eu fico fervilhando, e aí faço um esqueminha, e aí olho para a agenda e digo assim, então, no domingo, quem quiser ir, vai, entendeu? E é de graça, qualquer pessoa pode ir, de 0 a 100 anos, entendeu? Só leve água, um sapato confortável e, sei lá, que for confortável para você. E as pessoas vão. E Belém, praticamente, você já construiu, já nos proporcionou a possibilidade de conhecermos, de resgatarmos inúmeros prédios históricos, patrimônios ali no interior. Que cidade, assim, o Michel Pinho gostaria de fazer uma aula pública, onde tem riqueza, assim, que diga, meu Deus, vamos todos com o Michel Pinho lá para... Eu vou te dar 2 respostas. Qualquer cidade é interessante. Qualquer cidade. Tem história para contar. Qualquer cidade. Benevide, Santa Isabel, Castanhal, Santo Antônio Tauá, todas as cidades são interessantes porque elas são feitas por nós seres humanos, né? E já dizia um historiador que eu amo, que é um inglês chamado Thompson, que é a história cultural que forma a sociedade, né? Então a nossa identidade e dá sentido para aquilo. O nome das ruas, o nome das praças, as igrejas, todas as cidades têm isso. Em especial, eu tenho um carinho grande por algumas delas, né? Marabá, morei 6 anos. Santarém, que tem um patrimônio histórico incrível. Deixa eu ver o que mais. A gente tem Vigia, que é incrível. Soure, Monsaraz. Então a gente tem Breves, né? Então a gente tem um universo. Nós somos a primeira província do norte do Brasil, né? Então esses lugares já são fundados por ordens religiosas desde o século XVII. Na falta de cidade, você tem rio, você tem Cametá, por exemplo, entendeu? Mas eu ficaria horas e horas falando. E a gente buscando aqui essa questão dessa memória, desse pertencimento, eu nunca vou esquecer da sensação que eu tive no dia lá da Amazônia, do TED Amazônia, do TEDx Amazônia. Ele fez a abertura. E eu fiquei extremamente emocionada, porque ele entrou
com a escadinha dele, com o megafone dele. E ele começou a contar a história do lugar que nós estávamos, né? Falar sobre Belém, falar sobre a história dele, falar da pintura. E o jeito que você conta, realmente parece que a gente está sentado ali. Você está lendo o livro e a gente está imerso naquele universo. Então, isso conta muito sobre a história onde nós vivemos, né? E isso fortalece muito a nossa identidade como paraense. Queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Eu não gosto também de falar isso porque eu tenho emocionado. E eu vou te explicar isso. Ele me fez chorar, ué. São pontos muito sensíveis, assim. Eu vivi três experiências que foram muito marcantes nos últimos 4 anos. Eu tinha ido com minha esposa para comprar macarrão, arroz, no grosso do supermercado, num desses atacarejos da vida mais populares. E aí tô com um carrinho, então um rapaz sentado, né, repondo o arroz ou o macarrão, sei lá o quê. E aí ele vira para mim e diz assim: professor, eu vi aquele vídeo tão legal. Pô, professor, eu gostei tanto. Aí fiquei com isso guardado. E aí numa outra semana, umas 2 ou 3 semanas depois, eu fui convidado para dar uma palestra no Museu do Judiciário para os desembargadores, né, para falar do espaço, do bairro. E a desembargadora disse a mesma coisa. Poxa, professor, eu vi aquele vídeo e eu gostei tanto. Então, ali tem uma missão, entendeu? Que é de transformar a educação no horizonte mesmo, entendeu? Para qualquer pessoa ter acesso, entendeu? Eu acho que isso respondendo a tua pergunta, transformar esse saber, né? Repito, que é acadêmico, está fechado, que já não está no livro, e traduzir isso para qualquer pessoa, independente da sua formação, escolaridade, né, posição social, distinção econômica, fazer com que essa pessoa tenha de fato, como qualquer outra, o mesmo tipo de informação, sem pagar nada, entendeu? Agora, esse é um desafio muito grande, porque isso não envolve apenas o saber histórico, o ter acesso às teses de doutorado lá das universidades. Isso tem a ver com comunicação, né? Então, não é só você ter o conhecimento, é você saber falar essa linguagem, né? Como você trabalha com isso? Você disse que você faz vídeo, as pessoas se conectam. Isso, claro, tem um aprendizado e um talento também. Como é lidar com isso? Por exemplo, você faz os seus roteiros dos seus vídeos, você escreve. Legal. Essa é uma pergunta muito legal. Porque isso é comunicação. Como é que você é comunicação? Não tem nada disso. Porque, tipo assim, você não escreve que eu tô dando? Não. Eu tô dirigindo, né? Eu tô andando. Eu fui deixar a minha filha na escola, na frente do Cemitério da Soledade, e tinha deixado ela de Uber e ia voltar de patinete para casa. E aí, eu não tinha aula nesse dia cedo, ia dar aula às 11 horas da manhã. Então eu disse assim, vou ter uma casa aqui perto. E aí, a casa tá lá perto, eu ligo o celular e começo a falar sobre essa casa, entendeu? E aí, dobrei a esquina e aí vi a história do José Álvares de Azevedo, que é carioca, cego, de 34, que foi para Paris, aprendeu o método de Braille. E aí eu tô lá gravando isso, né? E a diretora diz assim: professor, você está aqui, entra aqui. E aí eu tava de bermuda, de sandália, entrei, e aí de repente gravei a importância de reconhecer as bengalas, como é o trabalho, e fui andando de lá para casa. E aí postei vídeo, tem 190 mil visualizações. É assim. Não tem roteiro, não tem planejamento, não tem uma escrita, não tem nada. Mas tem o feeling de contar uma boa história, né? É aquele conteúdo todo que ele leu e ele consegue organizar ali dentro da cabeça dele, porque você pegar a linguagem acadêmica e transformar ela numa linguagem popular, ela é muito difícil. Você fazer uma ação comunicativa que atinja todas as camadas, isso é um talento, assim, e um dever muito difícil de fazer. Normalmente os eventos pedem uma mini build de apresentação, né? E aí a tradicional é professor, mestre, sei lá, tarará, tarará,
E aí é sempre essa. Mas o TEDx deu uma sacada, assim, historiador popular. Isso me pegou, entendeu? Isso exatamente me pegou. Porque eu não sou o professor que vai publicar a tese para os seus pares. Eu vou ser o professor que vai publicar o livro para todo mundo, entendeu? Eu acho que é isso. Isso me deixa muito orgulhoso. Isso talvez seja a coisa que mais eu tenho orgulho. Agora, você usa muito bem as redes sociais, né? Dos seus vídeos. E assim, hoje a gente chama de storytelling. O aprendizado do storytelling. Eu acho que todo professor de história, eu me lembro de coisas dos meus professores de história, é impressionante como eles, o professor, nem todos têm essa habilidade, mas a grande maioria precisa saber contar boas histórias, porque senão você não consegue se ver ali, você não consegue entender a importância. E isso é fundamental, porque como é que você vai entender aqueles personagens, como é que você vai entender como aquilo afeta a tua vida ou afetou a tua vida, qual a importância daquilo. E isso de onde veio essa habilidade? Da sala de aula, de você perceber para os seus alunos que você disse que você percebeu que você estava dando uma aula e, gente, não tá interessante, vocês estão perdendo interesse. Bora todo mundo no outro dia lá na rua fazer uma aula. Vamos lá no Complexo Peritânia, tô falando. Eles adoram. Amam. Assim, uma das coisas mais bacanas de fazer isso é quando você está no meio da aula e aí, sabe, gente, então vamos falar processo de urbanização europeu. Então vamos fazer o seguinte, larga tudo aí, pode largar tudo. Sai de sala comigo. Eles não acreditam. Saiam de sala, larguem tudo, vamos à rua. E aí a gente vai à rua e eu começo a falar sobre a calçada, sobre a arborização. E eles nunca esquecem disso. Nunca esquecem. O estagiário aqui na hora. Olha, foi meu professor na hora. Mas por que isso é para mim tão significativo? Porque essa é a missão da educação, né? O Paulo Freire diz isso, né? A educação só existe quando ela é significativa. Não é uma educação que você precisa saber 2 mais 2 é 4. Não é isso. É entender por que 2 mais 2 é 4. Transformador. Por que eu vou entender que a calçada aqui é mais larga? Por que ela é mais estreita? Por que tem árvore? Por que não tem? E qual a minha relação disso com o espaço urbano? Qual a minha relação como cidadão, entendeu? E eu acho que isso é muito bacana, porque essas aulas públicas e também a internet é um exercício de cidadania. Eu não abro mão disso, entendeu? É um exercício de cidadania. É pra gente pensar na nossa cidade, pensar na nossa identidade, pensar no nosso lugar do mundo. Entendeu? E, Michel, agora falando das histórias que não estão no livro, né? Imagina aí que toda vez que você vai contar a história, tá passando um lugar, tem os personagens que são marcantes, que nos representam muito, mas tem aqueles que quase ninguém sabe, mas que fazem toda a diferença, sabe? Ele é aquela pessoa, vamos dizer assim, que tem o pulo do gato. Quais são esses que mais impressionam quando você fala assim, mas você sabia que, olha, pode ter essa situação, mas foi esse aqui que fez isso em todo mundo. Nossa, égua, será mesmo? Assim, gosto muito disso. Tem uma passagem no bairro do Marco que acho que, além do rapaz que escreveu, só a família dele sabe disso, que é a passagem Maria Aguiar, né? Então, tradicionalmente, você tem os governadores, né, os deputados, os senadores, né, os presidentes de província dão nomes às ruas, às batalhas, no caso do bairro do Mar. Mas a passagem Maria Aguiar é de uma mãe de santo, entendeu? Ela é de origem de uma mãe de santo, que tinha um terreiro naquela rua chamada, que era a rua anterior, que não tinha nome, então ela vai batizar o nome da rua. E ela é tão importante que os governadores da década de 80 iam até ela, né, para participar dos rituais afro-brasileiros. Que outro personagem paraense que a gente precisa resgatar, ter uma história recontada? Eu acho que é uma pessoa que a gente precisa falar dele. Não tive condições de fazer, porque acho que é uma infra, precisa de drone, precisa ser uma boa produção, que é o Júlio César, né? Júlio César, que dá origem à nossa interligação do Almirante Barroso até o aeroporto, que chamava antes de Júlio César. É um professor do Colégio Paz de Carvalho, antigo liceu paraense, que vai para a Guerra do Paraguai. E aí ele era muito inventivo. E aí ele está na Guerra do Paraguai, e a Guerra do Paraguai é plana. Ele deu uma ideia para o Dom Pedro II para pegar balão meteorológico, inflar o balão e colocar um soldado no balão para que o exército brasileiro tivesse uma visão
panorâmica da guerra, para saber onde o exército inimigo estava, para planejar. E aí nós vencemos a batalha de Humaitá e do Curuzuca desse jeito. Calma, que não é só isso. Acabou que não acabou. Aí ele vem de volta para Belém, né, volta para a sala de aula no liceu, que é o Paz de Carvalho, mas às tardes ele vai para o Ver o Peso. Vocês já perceberam que no Ver o Peso tem muito urubu de tarde? Né? Por causa do vento, enfim, do fluxo aéreo, etc. E aí ele ficava lá, olhando o urubu, ficava olhando, e a esposa dele pensou que era um trauma de guerra, alguma coisa. Sabe o que ele ficava fazendo? Ele ficava desenhando o formato da asa do urubu, porque ele descobriu que a sustentação do urubu parado se dava na inclinação da asa. O que ele fez? Escreve para o Dom Pedro II, dizendo a descoberta dele, o Dom Pedro II manda dinheiro para cá, para ele construir um balão. Aí ele constrói um balão na frente da Igreja da Sé, e aí não consegue encher o balão, porque não deu certo os componentes químicos. E aí ele escreve para Dom Pedro II, diz, olha, não deu, vamos fazer essa história em Paris. Aí ele manda o projeto dele para um oficial do exército parisiense e vai embora, né? E aí uns 4 meses depois chega a notícia que esse oficial tinha roubado a ideia dele e tinha levantado o primeiro balão dirigível. Então, quem inventou a dirigibilidade dos aviões foi Júlio César. E esse cara roubou a ideia dele. Meu Deus, tá vendo aqui no Biodiverso, você sabe? A gente Primeira pura. total. Total, Mas não gente. tem a ver com o Isso é muito Dumont. Não. Ele inventou a Ele dirigibilidade foi do o balão. primeiro, na verdade, Aí um antes de Santos professor, que é o Dumont. professor Bassala, fez a sua tese de doutorado sobre isso, enviou para o Museu de Navegação de Aviação francês, eles reconheceram o erro e deram a titulação para o Júlio César. Poxa, muito legal. Sensacional. Tu passa? Eu tô passada. Essa história merece realmente ser resgatada. Agora, Michel, eu lembro que no Vem, né, tive o prazer de entrevistá-lo, você disse, vou revelar uma coisa aqui que eu ainda não revelei para ninguém, em primeira mão. Eu fiz um curso de marketing digital, né? Eu lembrei disso. Por que você falou? Porque é legal as pessoas perceberem e usarem a internet como um instrumento para transformar. Né? É aquele vídeo que todo mundo assiste, que te para na rua, porque nem sempre a internet é usada com essa função. É para o bem e para o mal, como a gente diz. Então, quando a gente vê uma construção positiva e de uma pessoa que não é caricatural, que conta histórias, que nos prende, é bacana. A gente tem mais que falar em incentivar. Como foi esse processo? Você foi estudar, você quis buscar isso? Em 1994, eu entrei em 93 na Federal, e em 94 a UFPA ainda tinha o SECOM, que era o setor de comunicação. E eu tinha ido na biblioteca, eu vivia enfurnado naquela biblioteca e tinha voltado pro setorial básico. E tinha uma plaquinha no SECOM, que era precisamos de estagiários para implantação na internet. Eu não sabia o que era internet, mas dinheirinho era bom, né? Entrei, fiz o cadastro, passei. E depois eu fui descobrir que era para instalação da internet acadêmica. Então, em 94, a tela de computador era preta, com as letrinhas verdes, e tinha um navegador chamado Gopher. E o Gopher você digitava, apertava Enter, 5 minutos essa informação chegava na biblioteca do Congresso Americano, fazia a pesquisa do livro, 5 minutos voltava e dizia assim, olha, esse livro existe, está aqui, tal prateleira, tal. E isso era enlouquecedor, né? Beleza, isso foi em 94. Em 95 eu continuei estagiário, e aí lançou o Mosaic, que era um navegador com HTML, ou seja, de letra e de página, né? E aí eu disse, isso aqui é legal. E aí isso tem 30 anos. Então eu acompanhei o processo do desenvolvimento do Mirk, do ICQ, do HTML, do Mosaic, dos browsers todos, Netscape. Tudo eu vivi, e eu vivo isso cotidianamente, entendeu? Eu gosto, é um prazer mesmo, entendeu? Você tem uma novidade, aí, por exemplo, tem o TikTok. E é uma forma de te conectar com a nova geração total, né? Porque essa galera falar disso é fantástico. Porque ele está ali naquela plataforma, utilizando e levando esse conhecimento que ele sabe. E essa comunicação que ele tem, sem sombra de dúvida, passa esse despertar, que foi o que ele falou, né? Olha, eu consigo me comunicar com a pessoa mais simples, com aquela que foi mais estudada, né? Vamos supor, esses níveis de estudo. Eu MBA em marketing digital. E por incrível que pareça, o mais legal
desse MBA não foi necessariamente o marketing digital, sabia? Foram as ferramentas sociais de crise, de conteúdo, de relacionamento, né? De entender como se posicionar. As ferramentas, elas mudam muito rápido, né? Entendeu? Pouco só feito isso. Mas percebeu, o processo foi bem legal. E, Michel, agora já encerrando, né, o nosso quadro aqui, a gente tem um quadro que o nome é Semente. O que é esse semente? Você vai plantar aqui pra gente. Pode ser uma inspiração, pode ser um resumo de tudo que a gente conversou por aqui. Você vai deixar essa semente aqui, que é uma coisa assim que pode ser do passado, que você vai mostrar aí o que ela é. Vai ser parte do agora, do presente, pro futuro das pessoas que estão nos assistindo. Semente chama Júlia. Oh, Silmãe. Semana chama Júlia. A minha relação com a minha filha, ela é o desejo de que ela no futuro seja uma cidadã independente do que ela vá fazer, o caminho que ela vá trilhar, mas uma cidadã que tenha consciência social, entendeu? Que ela entenda a cidade, que ela entenda a vizinhança, que ela entenda onde ela anda, que ela questione, entendeu? Porque nós vamos passar, todos nós, né? O ser humano não é perene, né? Nós temos o exercício do esquecimento. Mas para a Júlia eu acho que eu vou ficar. E Belém, a Júlia merece conhecer, merece ter os filhos conhecendo. Acho que a Júlia merece uma Belém que se respeite, não é? Que respeite as normas do trânsito, que respeite os seus iguais, que respeite os espaços de convivência, independente da sua classe social. É um sonho utópico, mas a gente sonha, entendeu? Obrigada. Conversamos aqui com Michel Pinho. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Obrigada, Michel, mais uma vez. Tchau, gente.